Nós vamos perder somente o navio, se agirmos com bom senso. Isso porque há pessoas que, para salvar uma empresa, para salvar um negócio, para salvar um carro, para salvar alguma coisa, são capazes até de destruírem-se a si mesmas. E Paulo, com bom senso, sabe que é melhor salvar vidas e perder navio. É melhor salvar vidas e o transatlântico ir para o fundo. Depois ele falou da visão que tivera. Está aí nos versos 23, 24. E disse que apesar do interesse de Deus no salvamento deles, o processo histórico seria ordinário. O verso 26 diz: é necessário, porém, que nós vamos dar a uma ilha. Não diz nós vamos ganhar asas, vamos andar por sobre as águas. Deus quer nos salvar, mandou o anjo para dizer isso, que tem propósitos para a minha vida, para que eu chegue a Roma, mas o processo do salvamento é como acontece com qualquer um. Nós vamos ter que nadar para uma ilha. E mais, ele não sublimou a promessa de Deus ao ponto de pensar que os marinheiros não fossem necessários. Dizem os versos 30 e 31. Em outra pessoa, tendo aquela visão toda, estando com aquela bola toda cheia, quando os marinheiros ameaçassem ir embora, Paulo dizia: deixa, que tem anjo ao lado, não precisa de marinheiro. Mas apesar de saber da promessa de Deus, quando os marinheiros ameaçaram fugir, Paulo disse ao comandante: se você permitir que eles fujam, nós não vamos ter chance de nos salvar. Precisamos da experiência deles para nos salvar. E mais ainda, ele pedia a todos que comessem, para que pudessem enfrentar o esforço a que seriam submetidos no naufrágio, diz o verso 34. Meus queridos, que bom senso, que sabedoria, que realismo operando na história. Diante disso, diante de todas essas realidades, como é que a gente pode julgar aquelas coisas que tão frequentemente acontecem diante de nós? Por exemplo, eu fiquei sabendo há um tempo atrás que uma pessoa converteu-se, estava fazendo uma classe de treinamento bíblico, chegou a época do batismo, ela estava com uma pneumonia terrível. Mas a liderança da comunidade achou que devia batizá-la por imersão, com pneumonia e tudo. Batizaram. A pessoa morreu. A gente tende a dizer: morreu salvo. Não é? A maioria de nós, às vezes, é tão responsável que diz: aleluia, morreu, mas morreu salvo. Gente, isso é coisa terrível. Falta de bom senso. Ou então eu fiquei sabendo, alguém me disse na segunda-feira passada, saindo aqui do auditório, que num determinado lugar, uma comunidade assim, um tanto esotérica, construiu um tanque e disse que agora, uma vez por ano, um anjo vai passar ali, agitar as águas e os coxos devem pular dentro para serem curados. Agora, quando o Fantástico, o Jornal do Brasil, o Estadão, o Globo descobre o negócio dele e põe manchetes assim, falando dessa loucura, a gente pensa que é perseguição do diabo contra nós. Não é não, é burrice nossa, é estupidez, é falta de bom senso. Eu fiquei sabendo recentemente que aqui na cidade do Rio de Janeiro há um grupo que se formou e que está postulando a teologia das cirurgias divinas. Parece aquela cura do astral nas sessões espíritas. Uma pessoa vai para lá doente, é deitada numa mesa, coberta com um pano, e fica todo mundo passando a mão assim em cima dela. É uma reunião chamada evangélica. E ao final, a pessoa sai dali, se diz que ela está curada, operou o rim, o fígado, seja lá, o fêmur, a artrose, a coluna, 1000 operações, e fica convalescendo. Lá no fundo desse lugar tem uns quartinhos, a pessoa fica 5, 6 dias lá, com dores, convalescendo e tudo. E um amigo disse que uma pessoa da igreja dele foi lá ver o que era aquilo, chegou e encontrou uma senhora em convalescença, operada, né? O que foi isso, minha irmã? Foi uma cirurgia que eu sofri. Mas cadê? Não tem marca? Não, mas eu sofri uma cirurgia, está aqui. Como foi? Foi Jesus que me operou faz uns 4, 5 dias, mas eu tenho que ficar em recuperação mais alguns 8 dias. Aí encontrou um outro assim, disse: bom dia, e a pessoa foi virando assim, aí disse: o que você tem? Jesus me botou um aparelho, então eu não posso virar direito. Você já viu isso no Evangelho em algum lugar? O Cristo dos Evangelhos não agia assim. Agora, há muita gente daqui a pouco vai estar empolgada com isso. Não vai me admirar se isso virar moda no país inteiro.
que a gente não é capaz de olhar com bom senso. Na hora que descobrem que aconteceu uma loucura lá, no meio disso tudo, e que estamparem isso para vergonha geral, e a gente fica vermelho de vergonha, todo mundo fica dizendo que foi o diabo que está aprontando contra nós. Não foi, não. É a nossa falta de amor pela Bíblia, é a nossa falta de compromisso com Jesus, é a nossa falta de cristocentrismo, de queremos fazer apenas o que Jesus ensinou a fazer, é a nossa falta de bom senso, é o que está nos arruinando. O discípulo deve ser também discípulo do bom senso e do realismo de Jesus. Se aprendermos com o bom senso de Jesus, seremos livres do ridículo. O discípulo é um ser que age conforme a maneira de Jesus viver a vida, com o mesmo bom senso, o mesmo realismo, porém sem se afastar dos grandes sonhos, dos grandes ideais e nem da fé. Eu quero terminar falando a esse respeito de que o bom senso não exclui o sonho, o ideal, a fé que luta, com coragem de crer que Deus vai fazer o melhor e o maior e o milagre. Mas enquanto a gente crê nisso, vive com bom senso. Vocês querem ver um exemplo? É o exemplo de Abraham Lincoln, um homem de um realismo perseverante, de um bom senso ativo. Sabiam que a vida de Abraham Lincoln foi um fracasso do ponto de vista das interpretações seculares? Ele se candidatou a vereador e perdeu. Perdeu a eleição, abriu um negócio, o negócio faliu. Candidatou-se a deputado, perdeu. Deixou de ser deputado, abriu um negócio, faliu. Candidatou-se a senador, perdeu. Candidatou-se a governador, perdeu. Candidatou-se a vice-presidente dos Estados Unidos, perdeu. Foi eleito presidente dos Estados Unidos depois. Porque só perdia para cima. É igual esse Jackson. Vem perdendo, cada vez que ele perde, ele está mais perto de alguma coisa. Um indivíduo que viu a vida, apesar dos dissabores da vida, com coragem, que a enfrentou, que teve sonhos, que teve fé, que foi adiante, apesar de tudo, até que venceu. Um discípulo é assim, um ser que enfrenta as circunstâncias desfavoráveis, com bom senso, que administra as ambiguidades com realismo, mas que caminha na vida com fé, com ideais, com objetividade. Que Deus, na sua graça, abençoe a todos nós, em nome de Jesus.